e abrisse a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. Segunda Crônicas, no capítulo de número 15, no versículo 1. É por isso que eu perguntei para vocês se vocês estão preparados para ouvir aquilo que Deus vai te entregar nessa noite. Você tem que ter o seu coração aberto para crer na palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus, porque através da palavra nós ouvimos falar de Jesus. E pela palavra, ouvindo falar de Jesus, nós cremos nele, cremos em Deus, no Criador dos céus e da terra, cremos na salvação, cremos, na libertação, na cura, no renovo, cremos, no que a Bíblia diz, tudo pelo ouvir. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a mensagem que eu vou pregar para você não é escrita por esse ou por aquele, é a palavra de Deus. Então Deus notificou homens, instruídos, usados, para trazer essa mensagem. E hoje eu estou aqui só para ler para você aquilo que Deus ele quer falar. Então seja servo para ouvir e seja servo para obedecer. E diz assim a mensagem no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 10. O título da mensagem diz assim, as reformas religiosas de Asa. Versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Presta muita atenção nesse primeiro versículo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre Azarias, filho de Oded, que era o sacerdote, daquela época. E o Espírito Santo de Deus entrou nele para que ele falasse com o rei e também com o povo. Como creio eu que Deus hoje está me usando para trazer essa mensagem para você. A mesma mensagem que foi levada para o rei Asa e o povo de Israel. Eu estava explicando hoje para as pessoas que duas coisas podem acontecer, com o homem de Deus que está sendo ali usado para levar a palavra. Ou ele pode estar cheio do Espírito de Deus, ou então ele é só um homem vazio. Então existe um homem cheio do Espírito de Deus e existe um homem que está vazio. O homem que está vazio, ele apresenta coisa de si mesmo. Mas o homem que está cheio da presença de Deus, ele lança coisas que vêm de Deus, que o próprio Deus falou com ele. E ele só leva ali a direção que o próprio Deus falou. Ele orienta as pessoas da forma que ele foi orientado para falar. Essa é a diferença de um homem cheio do Espírito de Deus e a outra diferença de um homem vazio, que ele só consegue trazer coisas de si mesmo para as pessoas. E diz assim, versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, isso aqui é o sacerdote falando, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Agora, olha como diz essa palavra, como fala a Escritura Sagrada. Como Deus, ele fala ao nosso coração. Como Deus falou com aquele povo através do sacerdote, Azarias. E como Deus hoje está me usando para trazer essa mesma mensagem para você nesta noite. E Deus ele diz assim para mim e para você. O Senhor, Deus, ele está com você enquanto você estiver com ele. Entendeu isso? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Eu estou lendo a mensagem. E ele diz, se o buscardes, ele está dizendo, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Deus está dizendo, ele vos deixará. Então Deus ele vai estar do seu lado enquanto você estiver do lado dele.
e ele vai deixar ser encontrado no dia que você buscar. Então, se você buscar a Deus, ele deixará ser encontrado por você. Mas se você não buscar, como ele deixará ser encontrado por alguém que não buscou? E ele só vai estar perto de você se você estiver perto dele. É o que diz a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2. Mas continuando a mensagem, diz assim, ó, versículo 3. Israel, presta muita atenção agora. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Aí eu vou parar aqui para você entender agora. Pastor, como assim? Para você entender, Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Israel esteve por muito tempo. O povo de Deus esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Você consegue entender isso? Que Israel, que é o povo de Deus, estava sem o verdadeiro Deus? Mas por que, pastor, o povo estava sem o verdadeiro Deus? Porque é o que diz, Israel por muito tempo estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote. E o que o sacerdote faz? O que ensina, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Então o povo de Israel estava sem o verdadeiro Deus porque não tinha sacerdote que ensinasse a eles. E além disso, o povo estava sem lei. Era o povo que estava vivendo sem regras. É o povo que estava vivendo do jeito que eles achavam melhor. Eles faziam a própria vontade. E por isso a Bíblia diz que Israel por muito tempo esteve sem o verdadeiro Deus. Por quê? Não tinha sacerdote que ensinasse. E o povo estava sem lei. É o que eu falei para vocês ontem. Não, pastor, eu posso ver do jeito que eu quero. Não, pastor, eu faço o que eu quero. A vida é minha. Tudo bem, a vida é sua. Você faz o que você quiser com ela. Mas aqui você está sendo orientado e instruído pela palavra de Deus. Aonde Deus está dizendo que o povo dele ficou muito tempo, olha, muito tempo, sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que ensinasse e sem lei. E pastor, qual é as consequências de um povo não ter o Deus verdadeiro? Qual é a consequência do povo não ter um sacerdote que ensine? Pastor, qual é a consequência de um povo que vive sem regras, sem leis? Lembre, tudo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Mas olha isso. Versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e foi por eles achado. Então o povo na angústia, naquele momento de dificuldade, de opressão, eles buscaram a Deus de Israel. E a Bíblia fala que quando eles buscaram no momento de aflição, de sofrimento, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é tão grande que eles buscaram e foi por eles achado. E continuando, o versículo 5, para você entender qual é a consequência de não ter o verdadeiro Deus, qual é a consequência de não ter o sacerdote que ensine e qual é a consequência do povo viver sem lei. Versículo 5. Naqueles tempos não havia paz. Olha isso. O povo vivendo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. O povo que vivia do jeito que queria, mas tinha consequência. Pastor, eu posso viver do jeito que eu quero? Viva a sua vida. Faz o que você achar melhor. Deus não está procurando escravos. Ele está procurando pessoas que por livre e espontânea vontade, com livre-arbítrio, escolhe e decide viver para Deus. Então, se você quer viver sua vida longe de Deus, tudo bem. Se você quer viver sua vida perto de Deus, glória a Deus. Mas a Bíblia fala da consequência de viver sem regras, de viver sem a lei, de viver sem sacerdote que ensine, sem o verdadeiro Deus. Ele fala, naqueles tempos não havia paz,
nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Olha isso. O povo escolheu viver sem lei, né? O povo escolheu viver sem um verdadeiro Deus. Olha a consequência. O povo não tinha paz. Nem quem entrava tinha paz e nem quem saía. Pelo contrário, não tendo paz, o povo tinha muitas perturbações. Muitas perturbações. E quando são as pessoas que vivem perturbadas, né? Conturbadas, com sentimentos. Porque, infelizmente, não tem paz na vida. E sem paz vem as perturbações. Lembre que a paz que nós precisamos, que o mundo inteiro corre atrás, é a paz que vem de Deus. Quer dizer, se Deus está perto, tem paz. Se Deus não está próximo, não tem paz. Então Deus, ele mesmo diz: enquanto você estiver perto de mim, eu estarei perto de vocês. Quer dizer, Deus não estava perto deles, então não tinha paz. Porque só tem paz quando Deus está perto de uma pessoa. Só tem paz, só vive em paz quem está perto de Deus, quem busca a Deus. Porque escolheu estar perto de Deus, porque escolheu buscar a Deus. E buscando a Deus, Deus deixou ser encontrado quando você buscou por ele. E olha mais o que diz no versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Até aqui no versículo 7, quem estava falando era Deus através de Azarias, que era o sacerdote daquela época. Então Azarias, que estava cheio do Espírito de Deus, falou com o rei Asa e com todo o povo. O que você está ouvindo hoje foi o que aquele povo ouviu. Foi o que o rei ouviu. Mas o que Deus ele quer de mim, de você, o que Deus ele quer de nós, o que ele espera de nós, é uma atitude, é uma ação, obras, mediante o que você está ouvindo e o que você está vivendo. Porque quando Deus usou Azarias para falar com o rei, Deus sabia o que o rei estava fazendo, o que o povo estava fazendo de errado. E por isso que não tinha paz. Por isso que aquele povo vivia em guerra. Por isso que aquele povo vivia em perturbações. Então Deus levantou Azarias, colocou sobre ele a palavra de Deus, e ele foi e lançou a palavra para os corações. Então Deus sabe o que nós fazemos de certo e Deus também sabe o que faz de errado. Então hoje ele está nos orientando, quer ser abençoado? Aceite a orientação de Deus. Quando Deus ele fala, ele vai querer uma ação daquilo que você ouviu. Ele vai querer que você faça obras através daquilo que você ouviu. E foi o que Asa fez. Por que pastor está falando que Asa fez? Olha isso. Versículo 8, continuando. Ouvindo, olha isso. Ouvindo, pois, Asa. Estas palavras, que são as mesmas que eu e você estão ouvindo agora, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Tá vendo quando ele ouviu a mensagem, a reação que ele teve? Porque quando você ouve a palavra de Deus, você pode ter a reação de não aceitar, ou você pode ter a reação que Asa teve, que foi recobrar ânimo e aceitou a palavra. Pastor, como que eu sei que eu aceitei a palavra? É quando você ouve e você tem uma ação imediatamente depois de você ter ouvido a palavra. Então, quando Asa, ele ouviu o profeta, né, profetizar sobre a vida dele, a primeira coisa que ele fez foi cobrar ânimo. E depois, pastor, o que ele fez? A Bíblia diz que ele lançou, ele jogou fora todas as abominações fora. Ele tirou, ele arrancou.
do reinado dele, da cidade que ele estava em Judá, das cidades circunvizinhas. Ele deu ordem que tirasse todas as abominações. Todas elas. E às vezes você está aqui me ouvindo e falando assim, pastor, o que é que a Bíblia está dizendo que Asa lançou as abominações fora? Eu não vou falar para você o que é abominação. A Bíblia vai falar para você o que é abominação. Olha isso, vamos continuar lendo essa mensagem que é um pouco grande. Mas olha isso, o versículo 9. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo, que trouxeram 700 boi e 7.000 ovelhas. Versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor. Olha isso. Aqui é o rei Asa, que ouviu a palavra, e também agora o povo. E a Bíblia fala assim que o povo, reuniu, todo mundo reuniu, até as pessoas que estavam fora, por ver as atitudes de Asa, que era o rei, o povo reconheceu que Deus estava na vida dele. Então as pessoas de fora começaram a se reunir junto com Asa, no reinado dele, porque viram Deus na vida dele. E no versículo 12 diz, entraram em aliança, olha o povo, entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha isso. O povo por si só reconheceu que eles precisavam fazer com Deus uma aliança. Mas que aliança é essa, pastor? A Bíblia mesmo diz, aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Então foi essa aliança que o povo fez, de buscar a Deus. E diz mais, versículo 13. O rei Asa dizendo, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo. Porque mesmo diante do decreto do rei, que se quem não buscasse a Deus ia morrer, mas a Bíblia fala que o povo não fez por causa do medo. Não. O povo fez porque viu Deus agir. Eles viram Deus na vida dele. Eles reconheceram que Deus ele queria, de fato, mudar a história daquele povo. É por isso que a Bíblia fala, juraram ao Senhor em alta voz e com júbilo. Júbilo quer dizer alegria. Quer dizer, então eles juraram com alegria, com clarins e com trombetas, que eram os instrumentos, de tocar músicas. Versículo 15. Todo o Judá se alegrou por motivo, olha, o povo estava feliz por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor, escuta isso, o Senhor lhes deu paz por toda a parte. Olha o que todos os seres humanos da terra procuram, paz. Mas a única forma de você ter essa paz que as pessoas do mundo estão procurando e não acham, a paz é o próprio Deus. É o que ele disse para você no começo. Eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Quando vocês me buscarem, eu deixarei ser encontrado. E eu li para vocês aqui que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E por não terem o verdadeiro Deus, a Bíblia fala que ninguém tinha paz, nem quem entrava e nem quem saía. Pelo contrário, o povo tinha perturbações porque não tinha paz por nenhum lado que andasse. Quantas são as pessoas que estão assim, sem paz, e por não terem paz estão perturbadas? Como diz a Bíblia, Não sou eu que estou dizendo, é o que diz a Bíblia. Mas a Bíblia fala que quando o povo fez uma aliança com Deus, de buscar Deus de todo o coração e com toda a alma, a Bíblia fala que o povo buscou e foi encontrado pelo próprio Deus. E quando Deus permitiu ser encontrado pela oração deles, a Bíblia fala que Deus ele trouxe paz por
todos os lados. Quer dizer, um povo que não tinha paz, porque não tinha um verdadeiro Deus, agora tem um verdadeiro Deus e junto com esse Deus tem paz por todos os lados. Então a questão para você entender é: Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus. E isso porque Israel é o povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E por não ter o verdadeiro Deus, não tinham paz. Mas eles fizeram aliança e buscaram Deus de verdade. E o Deus de verdade trouxe paz que eles não tinham. E é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer trazer para você paz que você não tinha. Mas para isso acontecer, você tem que entender. Você tem que ter o verdadeiro Deus do seu lado. Você tem que fazer uma aliança com o verdadeiro Deus. Você tem que buscar de todo o seu coração e fazer uma aliança com o verdadeiro Deus assim, para buscar ele de todo o coração e com toda a sua alma. Lembra quando eu falei para você que quando Asa, que foi o rei, ele ouviu a mensagem, a primeira coisa que ele fez foi cobrar ânimo. A segunda coisa que ele fez foi o quê, pastor? Jogar todas as abominações fora. E eu falei para você que eu ia explicar para você o que é abominação, né? Mas eu, Jefferson, não vou explicar para você, não. Eu vou ler na Bíblia. Olha aí, ó. Depois, se você quiser ler na sua casa, você pode ler. 2 Crônicas, olha aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 16. É o que eu vou ler agora para vocês, para você entender o que é abominável aos olhos de Deus. Olha isso. Olha o que é abominável aos olhos de Deus. Olha isso. O rei Asa depôs. Passou o que é depôs? Ele tirou, ele removeu a Maacá, sua mãe. Ele removeu. Removeu do que, pastor? Da dignidade de rainha-mãe. Então, a mãe do rei Asa, ela tinha um cargo, né? Muito grande no reinado dele, que era rainha-mãe. E o que Asa fez, pastor? A Asa tirou da mãe dele esse cargo. Mas, pastor, por que Asa, o filho, fez isso com a mãe? Ele tirou o cargo dela, de rainha-mãe, do reinado dele. Olha o porquê, gente. Eu vou mostrar a você o que é abominável, tá? Na Bíblia, olha isso. O rei Asa depôs também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Porquanto, olha isso, porquanto ela havia feito a Aserá. Para você ver, a mãe do rei Asa, que tinha o cargo de rainha-mãe, ela fez a Aserá. Pastor, o que é Aserá que a Bíblia está dizendo aí? A Bíblia vai responder. Aserá era uma imagem abominável. É o que diz a Bíblia, não sou eu que estou falando para você não, tá? Então por isso que a Bíblia fala que Israel, o povo de Deus, ele ficou muito tempo, olha, muito tempo, sem o verdadeiro Deus. Por quê? Eles estavam adorando outros. E nós sabemos que só existe um. Você sabe disso. Mas a Bíblia fala no versículo 3 que Israel, por muito tempo, ó, esteve sem um verdadeiro Deus. Esteve sem o verdadeiro Deus. E por não terem o verdadeiro Deus, a Bíblia fala que o povo não tinha paz, nem quem entrava, e não tinha paz, nem quem saía. Pelo contrário, o povo tinha perturbações. Eu não estou mostrando para você, não estou falando coisa de mim, não, da minha cabeça, não, ou que eu imagino, ou que eu acho. Eu não sou louco, nem de diminuir a palavra de Deus, e nem acrescentar e nem diminuir. Eu não sou louco de fazer isso. Mas o que eu faço foi aquilo que eu fui chamado para fazer, que foi trazer a mensagem de Deus para o seu coração, que foi trazer a verdade da Escritura de Deus. Porque Deus, ele colocou no meu coração o que está escrito na Bíblia. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então Deus, ele trabalha dessa forma, ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar. E está escrito aqui, gente, não é coisa da minha cabeça não, está escrito na Bíblia, olha aí, ó. Repetindo o versículo 16, depois você quiser mostrar para alguém, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 16. Pastor, o que é abominável aos olhos de Deus? Está respondido aqui, ó. O rei Asa depôs, quer dizer, ele tirou
Maca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito Aserá. Aí o povo fala, pastor, o que é Aserá? A resposta na Bíblia. Uma abominável imagem. Pastor, o que Asa fez quando ele encontrou essa imagem? Olha o que Asa fez. Asa, que era o rei, destruiu-lhe a imagem. É a Bíblia, tá? Destruiu a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedron. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque não tem como a pessoa falar que foi o homem que falou, foi o pastor Jéssico que falou. Eu não, eu só li a Bíblia para você. Porque as pessoas, quando ela vive no erro, não adianta você querer falar com ela que está errado, porque ela nunca vai aceitar. Nunca vai aceitar. Mas, pastor, por que a mensagem é tão maravilhosa? Porque está escrito aqui, ó. Você vai querer bater de frente com Deus? Você vai querer argumentar com Deus? Porque é o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui. Ou você crê nisso aqui, na Bíblia, ou você não crê. Lembre, a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem do ouvir. Pastor, eu creio em Jesus. Você só crê em Jesus porque você ouviu na Bíblia. Alguém leu para você. Então a fé vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Cristo para você. Está aqui, ó. Dentro da Bíblia. Está na Bíblia de qualquer pessoa, gente. Que às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, a Bíblia dos evangélicos é diferente. Não é diferente, gente. A Bíblia do evangélico é a mesma de todas as pessoas. Se você abrir lá no livro de 2ª Crônica de qualquer igreja, vai estar lá essa mensagem. Mas sabe por que o povo sofre? Porque não busca o conhecimento. E como que eu vou ter o conhecimento, pastor? Quando você lê a Bíblia. É a única forma de você ter conhecimento. É quando você lê, é quando você procura. Por que você acha que Deus colocou no meu coração esse projeto de fazer live todo dia, 10 horas da noite? E ler para você a Bíblia? Para passar para você conhecimento de muitas coisas que você não sabia. Mas Deus vai revelar para você. Deus vai trazer a revelação de todas as coisas. E eu oro a Deus falando, Senhor, pode me usar. Fala o que o Senhor quiser. Pode me usar e fala o que o Senhor quiser, meu Deus. Mas o povo não vai sofrer por falta de conhecimento. É o que eu falo para vocês, eu vou repetir sempre, gente. Você só vai continuar sofrendo se você ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia que eu abro todos os dias, e você não praticar. Mas se você ouvir a palavra e praticar, a sua vida muda. Porque o próprio Deus vai mudar ela. O próprio Deus vai mudar. Então você tem que entender logo. Deus está lançando no seu coração essa mensagem. Pastor, o que Deus quer de mim através dessa mensagem? Ele quer que você ouça e que você tome uma atitude. Mediante o que você está ouvindo. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê em nada. Não tem como você falar, pastor, eu creio em Deus, mas se eu perguntar para você, você crê na mensagem? Não. Então você não crê em Deus. Não crê em Deus e acabou. Porque para você crer em Deus, você tem que crer na Bíblia. Quando você crê na Bíblia, você crê em Deus. Então entenda isso, gente. Deus está trazendo para você essa confirmação. Eu não estou aqui inventando nada para você, não. Estou trazendo para você a Bíblia. A Bíblia. É o que eu falei para vocês lá no versículo 1, né? Que a Bíblia fala, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Para você ver, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, um homem que prega a Bíblia, duas coisas podem acontecer com ele. Ou ele está cheio do Espírito Santo de Deus, ou ele está vazio. Um homem vazio faz um monte de coisa errada. Mas um homem com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele vai trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu estava falando hoje no altar, né? Que um homem vazio, quando ele acha que é sábio demais, quando ele acha que tem conhecimento demais, ele fica vazio. Porque a Bíblia fala, quando você se exalta, Deus ele abate. Deus ele abate. E aquilo que o homem faz vazio, dependendo do que ele faz, vai trazer complicações em gerações e gerações futuras. Em gerações e gerações futuras.
Eu estava falando para vocês ontem, né, sobre a questão de... alguém perguntou para mim, né, o pastor, questão de cruz, né? Perguntou para mim, pastor, o que o senhor acha de questão de cruz? Gente, não é questão do que eu acho, não é questão do que o pastor Jefferson acha. A questão é, na Bíblia está escrito para a gente fazer alguma coisa? Na Bíblia, você já viu lá escrito, faça um crucifixo, está escrito lá? Não tá, gente. Mas o ser humano, ele é terrível, sabe por que ele é terrível? O que não está escrito aqui, porque um homem vazio falou para fazer, ele vai e faz. Mas quando um homem que está cheio do Espírito Santo pregando a Bíblia e mostrando para você de versículo a versículo, a pessoa não acredita. Para você entender, o que está escrito na Bíblia, a pessoa não faz. O que não está escrito na Bíblia e alguém falou vazio, a pessoa acredita. Mas o que você está querendo dizer? As pessoas acreditam no homem vazio do que acreditar na própria Bíblia Sagrada. Então não é questão do que o pastor acha. A questão é, está escrito na Bíblia? Não está. Então por que eu vou fazer? Você está entendendo isso? É igual está aqui escrito aqui. A primeira coisa que Asa fez foi tirar todas as abominações de Judá e de todas as cidades circunvizinhança, né? De perto, próxima, a que eles tomou também, que eles tomaram. Ele tirou, ele removeu. E a Bíblia fala o que é abominável. A Bíblia fala que a mãe dele fez Aserá, uma imagem abominável. Aí na Bíblia está escrito que não é para fazer. Mas o ser humano, né, foi instruído por um homem vazio. E infelizmente hoje tem. Aí se o pastor falar que não pode, aí pronto. Vem todo mundo em cima do pastor. Para falar que não é certo, que isso é errado, que não pode. Gente, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou ensinando para você a mensagem da palavra. Ou nós cremos na palavra, ou nós não cremos. A nossa fé vem pela palavra. A palavra é o poder de Deus. É o poder de Deus. E olha isso, para continuar, para você entender mais. Diz assim, ó. Vou repetir o versículo 16, para você entender que não é coisa da minha cabeça, não. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Eu estou repetindo sempre o capítulo, a mensagem, o livro, para você entender, e você quiser ler na sua casa, você pode. O rei Asa depois tirou também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá, uma abominável imagem. Aí depois que ele tirou, né, o cargo da mãe dele, e falou por que ele estava tirando a mãe dele daquele cargo de rainha mãe, o que ele fez depois? A Asa destruiu a imagem, ele destruiu ela, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Olha isso, gente. Então a questão não é isso. Ó, pastor, o que você acha disso? Gente, é o que a Bíblia fala. O homem não tem que achar nada. O homem, pelo homem achar, hoje está o que está. Hoje, pelo homem achar. Quando eu falo o homem achar, é quando ele quer achar as coisas com a Bíblia fechada, assim, ó. O homem não tem que achar, ainda mais o pastor, quem é usado em cima do altar. Ele não tem que achar nada. O pastor tem que ter certeza. Como que o pastor tem certeza? Bíblia. Bíblia. Pastor, como que o senhor tem certeza de alguma coisa? Bíblia. É a Bíblia, tá aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o conhecimento, é a fé. É a Bíblia Sagrada. Então entenda isso. Hoje as pessoas ficam assim, atrás de um, atrás de outro, né? O que você acha, gente? Não faça isso. A questão é, tá na Bíblia? Quando você for perguntar alguma coisa, pastor, tá na Bíblia isso? Aí a pessoa vai ter que falar, tá ou não. Pastor, tá na Bíblia isso? Tá ou não. Porque a palavra do homem de Deus tem que ser sim ou não.
É certo? Tá na Bíblia? Aí ele vai falar, tá na Bíblia. Sim. Tá errado? Não. Tá na Bíblia. Tem que estar na Bíblia, gente. Tá na Bíblia, tudo tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Então eu acabei de pegar para vocês que o povo de Israel ficou por muito tempo sem o verdadeiro Deus. A pergunta minha para você é essa. Será que a gente está desse jeito sem o verdadeiro Deus? Porque Israel era o povo de Deus. E a Bíblia fala que o povo não tinha paz nem para quem entrava e nem quem saía. O povo estava com perturbações. Mas quando o povo fez um voto, né, um juramento de buscar Deus de todo o coração, a Bíblia fala que Deus deixou ser encontrado por eles. E quando teve esse encontro de Deus com as pessoas, a Bíblia fala que Deus trouxe paz por todos os lados, gente. Deus trouxe paz por todos os lados, todos eles. Deus trouxe paz. E é o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Ele quer trazer paz por todos os lados na sua vida. E quando a paz vier, você vai entender, Deus está perto de mim. Porque um ser humano só pode ter paz se Deus estiver perto dele. E quando Deus trazer a paz para a sua vida, você vai saber quem você vai glorificar. Você vai saber. Mas pastor, eu vou glorificar quem? Eu não sei. Não sei quantos deuses você tem. Porque hoje eu estou anunciando para você o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, o Deus único. O Deus que é reconhecido até hoje, o Deus invisível, até hoje. Pastor, por que o Deus invisível? Porque ninguém nunca viu a ele ainda. Mas pela fé nós cremos nele. Nós cremos que ele fez os céus e a terra. Pastor, por que a gente crê que Deus fez os céus e a terra? Porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, né? O livro de Gênesis está escrito aqui. E você leu ou você ouviu alguém pregar e você acreditou. Isso é a fé do ouvir. É a fé do ouvir, tá aí Gênesis. É a fé do ouvir. A fé vem do ouvir. Você tem que ter fé para ouvir a palavra de Deus e acreditar. Poxa, é verdade. Não tem como eu correr de um lado e para o outro. Ou eu sirvo a Deus, ou então eu tomo logo a atitude que não quero. Mas é mais fácil você decidir logo. Ou você escolhe a Deus e serve a Ele, ou você não escolhe. Lembra? Ou nós se tornamos amigos de Deus e nós nos constituímos inimigos do mundo, ou nós se tornamos amigos do mundo e nos constituímos inimigos de Deus. E aqui você está ouvindo Deus falar. Deus vai estar perto de você quando você estiver perto de Deus. E Deus só vai deixar ser encontrado por você no dia que você buscar por Ele. Então essa é a palavra, gente. É questão de você aceitar. Pastor, o que você tem que fazer, pastor? Eu, como pastor, como mensageiro, né? Eu tenho que pregar para você, eu tenho que ter coragem. Porque você sabe, nos dias de hoje, não é muitas pessoas que pregam isso aqui, não. Não. É mais fácil pregar pastos verdejantes, né? É mais fácil. Mas nos dias de hoje você não vê mais pregação como essa. Porque hoje não, eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, ninguém vai gostar de mim. E sabe o que eu falei para Deus? Não importa. A questão não é que as pessoas gostem de mim. As pessoas, o meu pensamento é um só. Quem tem que gostar de mim é Deus. Eu fui chamado para pregar a palavra. Então eu tenho que agradar a Deus. É só o que eu tenho que fazer. E se for para agradar o meu Deus, eu tenho que pregar essas mensagens, que às vezes algumas pessoas não têm coragem, que eu ser essa pessoa. Mas eu sei de uma coisa, Deus vai mudar a história de muita gente. Deus vai mudar a história de muita gente. Enquanto Ele mudar a sua, quando Ele trazer paz por todos os lados, você vai falar, o Deus da Bíblia mudou a minha história. O Deus da Bíblia me mostrou a verdade. O Deus da Bíblia, que é o Deus invisível, é o Deus que eu creio de ouvir, Ele trouxe para a minha vida a existência o que não existia. O Deus da Bíblia trouxe paz, todos os lados que eu precisava, Ele trouxe. O Deus da Bíblia. Então você não tem que correr atrás desse ou daquele para saber o que ele acha. Não faça isso. Você tem que chegar perto de alguém e falar, eu estou com essa dúvida, está na Bíblia? Ele vai ter que responder para você, sim ou não.
Se a pessoa que você perguntou mentir para você, você pode ter certeza, a Bíblia vai ser aberta e aquela pessoa vai ser desmentida na hora. Na hora. Deus, ele nos levantou para fazer uma coisa. Abre a Bíblia e leia. Só isso. Mas abra a Bíblia e leia. Mas abra a Bíblia e leia. Porque o meu povo, ele está com sede, não é de história de você contar, não. O meu povo está com sede, é da palavra. O meu povo está com fome, o meu povo precisa de alimento. E o alimento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Então hoje você aprendeu na Bíblia o que é abominável aos olhos de Deus. E você não aprendeu porque eu falei para você, ou então eu contei uma historinha do que eu acho. Ah, não, eu acho que o que é abominável é isso. Eu acho que abominável é falar mal. Ou eu acho que abominável é eu apontar o dedo. Deus está falando para você o que é abominável. Você aprendeu com Deus. Você não aprendeu com Jefferson, não. Você aprendeu com Deus o que é abominável. Então a questão é, se você vai acreditar em Deus ou não. E a minha fé é uma só. Foi o que eu falei com o povo hoje, no altar. A mesma mensagem que eu estou pregando para você, que eu preguei no altar. Eu falei para as pessoas assim quando eu terminei a mensagem. A minha fé é essa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a minha fé. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que chama a atenção de Deus para a sua vida. Amém, gente? Quem você recebe essa palavra hoje no seu coração? Se você recebe essa mensagem no seu coração, faz uma aliança com Deus aí agora, aonde você estiver. Faz uma aliança com Deus, aonde você estiver. Feche até os seus olhos, se você puder. Feche os olhos e faz uma aliança, como o povo fez. Lembra, Deus só vai estar com você se você estiver com Ele. Deus só vai deixar ser achado se você buscar Ele. Então busca. E faça como o povo fez. Faz uma aliança. Pastor, que aliança que eu tenho que fazer? A aliança é essa. De buscar a Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma. Busca a Deus. Faz uma aliança com Ele, de servir a Ele, de buscar a Ele, de adorar a Ele. Faz com Deus uma aliança dizendo assim, ó, Deus, o Senhor é o único Deus na minha vida. Fala com Deus assim, ó, Deus, eu reconheço o Deus único como o Deus da Bíblia. Esse Deus é o meu Deus. O Deus da Bíblia é o seu Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Que é o Deus que fez você à imagem e semelhança dele. Que é o Deus que criou a salvação. Que é o Deus que salva. Que é o Deus que é poderoso, que é mais poderoso que o médico, o advogado, que o juiz. Quando você reconhece o Deus da Bíblia, você reconhece o Deus criador, o alfa e o ômega, o início e o fim. Você reconhece Ele na sua vida. Então reconheça esse Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma. Se você puder digitar, eu quero que você digite assim, ó. Jesus Cristo é o meu Deus. Mas reconheça isso de todo o seu coração e com toda a sua alma. Digita nos comentários, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Digita isso. Porque quando você digitar isso, você vai estar reconhecendo, porque você está falando, e a única forma de eu saber se você reconheceu é quando você digita. Então digita agora, hoje, mas digita com fé. Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Você pode digitar isso? Olha, irmã Rosilene, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Digita aí, gente. Irmã Ione, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Digita com fé. Irmã Rafaela também digitou aqui, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Essa é a fé, gente. E com essa fé, Deus vai trazer para você paz de todos os lados. Aquele que não tinha paz, terá paz a partir de hoje. Aquele que vivia em perturbações, com pensamentos negativos, porque não tinha paz em nenhum lado. A partir de hoje,
esse Deus, ele se aproxima de você. Eu quero que você entenda o que vai acontecer na sua vida hoje. Esse Deus, ele se aproxima de você. Que Deus é esse? O verdadeiro Deus. Ele se aproxima de você. E quando esse Deus, ele se aproxima de você, ele traz consigo a paz, porque Deus é a paz. Ele é a própria paz. Então, sem Deus não tem paz. Mas com Deus você tem paz em todos os lados. Jesus Cristo é meu único Deus e verdadeiro Senhor e Salvador. Irmã Luciana, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Salvador. Essa é a fé, gente. E que Deus abençoe todos vocês. A minha alegria é saber que vocês estão ouvindo e aceitando todas as mensagens. Porque uma coisa, gente, entenda uma coisa é a pessoa que fala assim, eu tenho fé. Mas de vez em quando vem aquelas mensagens assim que tipo, parece que tá apertando, sabe? Tá assim, apertando assim, ó. Mas sabe o que é isso? A Bíblia fala que Deus só repreende quem ele ama. E tem pessoas que ela fica triste quando é repreendida, porque ela pensa que ela foi repreendida pelo pastor. Que pastor tem poder para repreender você? Se todos nós somos falhos e pecadores. Mas a pessoa ela não reconhece que é Deus que está falando com ela. Então a pessoa fica triste porque ela pensa que foi repreendida pelo homem, não foi pelo homem. Quando nós é repreendido, a gente é repreendido por Deus, ainda mais quando a Bíblia está aberta. Então a gente é repreendido por Deus. E quando Deus ele nos repreende, não é motivo da gente ficar triste, não. Pelo contrário, quando Deus nos repreende, é motivo de alegria. Porque ele mesmo fala, eu só repreendo quem eu amo. Então se você entendeu a palavra que eu preguei hoje para você como repreensão, não fica triste, não. Faça como Asa. Ele ouviu a mensagem, antes dele ficar triste, ele recobrou ânimo. Ele ficou muito feliz. E deu a ordem que tinha que dar. A Asa sabia o que tinha que fazer. A Asa sabia o que tinha que fazer. Você também sabe o que tem que fazer. Mas você tem medo. Se Deus está te ordenando, se Deus está dando uma ordem, faz. Faz. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que ser removido da sua vida. A Asa sabia o que tinha que ser removido da vida dele. Tanto que ele recobrou ânimo e a primeira coisa que ele fez foi jogar tudo fora, as abominações. Jogou fora. Então você sabe que você vai ter que tirar alguma coisa da sua vida. Você sabe que o que você está fazendo hoje e você sabe o que é errado, está afastando você de Deus. E se você está longe de Deus, a paz está junto com Deus. Se Deus está longe, a paz também está longe. Então queira Deus perto, para que a paz venha estar junto com você. Irmã Ione, esta é a verdadeira palavra. Glória a Deus. Ele é tudo na minha vida, não somos nada. Sem ele não somos nada. Jesus Cristo é o meu Deus e meu Salvador. Olha, a irmã Marli, irmã Raimunda também colocou aqui, ó. Luciana, que bênção, gente. Que bênção. Vocês não sabem, como eu posso dizer, a energia, né? Porque a unção quem dá é Deus. Mas você não sabe a energia que você me dá quando você coloca ali, ó, eu aceito, eu tomo posse. Por quê? Eu entendo que, mesmo nessa geração onde as pessoas falam, olha, não pode mais ser pregado as coisas que estão na Bíblia, eu fico imaginando assim, meu Deus, mas se eu não posso pregar a Bíblia, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar só orando? Vou ficar só assim, ó, recebe aí, ó, recebe aí, e olha, eu tô aqui recebendo não sei o quê, recebendo o quê? Tá recebendo o quê? Recebendo o quê? Se a verdade está aqui dentro, gente, está aqui dentro, ó. Você quer acreditar em alguma coisa, acredita na Bíblia. Acredita na Bíblia. Aí as pessoas falam, não pode mais pregar a Bíblia não, do jeito que ela é. Eu fico imaginando, eu como pastor, eu fico pensando, mas se eu não posso pregar a Bíblia, eu vou fazer o quê então? Se eu não posso pregar a Bíblia, então eu vou sair e vou trabalhar então. Porque para mim vai ser melhor então. Vou trabalhar lá fora de alguma coisa. E a missionária vai sair do altar e vai trabalhar de alguma coisa. Porque se eu, pastor, que falo de Jesus, não posso pregar a palavra, aí eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Então, gente, a minha fé é essa. É trazer para vocês todos os dias, às 10 horas da noite, a palavra de Deus.
E eu trago para vocês aqui sempre o capítulo inteiro, né? Por mais que é um pouquinho grande, eu trago para vocês todas as vezes o capítulo inteiro. Para você entender que eu não preciso distorcer a palavra para nada, gente. Lá na mensagem que a gente leu, lá fala o que é abominação, lá fala a tradução do que é abominação, lá fala tudo, gente. O homem não precisa achar nada. O homem, eu estou falando um homem que prega a Bíblia, ele não precisa achar. Ele tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é certeza. Ah, não entendi a mensagem, não, lê de novo. Mas eu li de novo e não entendi, lê de novo. Porque se você não entendeu, você deixou alguma coisa passar despercebido. Você deixou alguma coisa passar despercebida. Então tá aqui. A palavra de Deus. Tem aqui a mensagem, tem aqui a tradução, tem aqui os exemplos, tem aqui as histórias, tem a profecia, tem tudo aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. O homem não tem que inventar moda de nada, de nada. Ele não tem que inventar nada. Ele só tem que fazer o que Deus mandou. Pregue o evangelho para toda a criatura. Só isso. E Deus vai abençoar todas as pessoas que fizerem isso, em nome de Jesus. Amém, gente? Você recebe?